Olá pessoal, bem-vindo ao canal Fé Simplificada. E mais uma vez a gente vem aqui com um assunto que está na boca de todo mundo querendo descobrir, afinal das contas. E aí Wesley, e essa pandemia, essa situação, o que está acontecendo? Muita gente está questionando, será que esse momento de pandemia que nós estamos vivendo no mundo inteiro é um sinal dos fins do tempo ou não? É apenas mais algumas dores do parto, mas estamos ainda longe desse fim do mundo. Olha, eu vou deixar a Bíblia responder, que é na verdade, no final das contas, esse é o propósito do programa, né? É que a Bíblia responda isso para você. Mateus capítulo 24, versículo 3, diz assim: estando ele, Jesus, assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, tipicamente alguém que está com dúvida acerca de o que estava acontecendo naquela época, né, no primeiro século, ano 30 e poucos depois de Cristo, está dizendo aqui: Senhor, dize-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos estão inquietos com relação ao que está acontecendo, porque naquele período havia dominação romana, havia revoltas, a sociedade estava um caos. Nada muito parecido com hoje, né? Havia muita corrupção no governo, também nada muito parecido com hoje. E tinha muita coisa aí que reflete muito nos nossos tempos. E os discípulos, Jesus começa a fazer um sermão escatológico, né? Mateus 24 a gente chama de um mini apocalipse, e começa a falar sobre o que vai acontecer. Na verdade, profetizando inclusive o que aconteceria cerca de 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém ia ser invadida, ia ser totalmente destruída e arrasada, e ia haver uma mortandade muito grande. Inclusive, Jesus já havia profetizado que o templo não sobraria pedra sobre pedra, o que hoje é verdade. A gente olha pelos muros das lamentações, que é apenas uma partícula do que era o templo que foi derrubado. E aí, Jesus falando sobre o final dos tempos, os discípulos ficam curiosos, mas quando vai ser isso? Como é que vai ser isso? Jesus responde que vários sinais identificam esse final de tempos. Quando Jesus fala isso, ele joga uma profecia, de certa forma, que abarca todos os tempos, presente, passado e futuro. Jesus fala daquilo que, como aconteceu nos dias de Noé, voltaria a acontecer. E fala da situação presente, que era o futuro próximo, o ano 70, e do futuro longínquo, falando de uma segunda vinda de Cristo, que é a tão aguardada vinda de Cristo que estamos aguardando. E essa vinda vai se aliar ao que a gente chama de fim dos tempos. Os sinais que a Bíblia traz em todo o corpo da Bíblia, sinais proféticos no Antigo Testamento e sinais proféticos no Novo Testamento, são cerca de mais de 140 sinais. Quantos faltam para se cumprir? Quantos você acha? Eu acho, cara, vamos falar em do anticristo, a vinda do anticristo, o governo mundial. Nenhum sinal mais falta para se cumprir para que Cristo venha. Todos os textos apocalípticos da Bíblia falam de comunicação, falam de ampliação de conhecimento, falam do evangelho chegando ao mundo todo. Esse é um erro bastante comum, inclusive vou aproveitar para tirar essa dúvida. Muita gente fala assim, olha, precisa primeiro todo mundo ouvir falar de Cristo para depois Jesus vir. Não. Essa profecia tem relação àquilo ao mundo conhecido da época. E ao mundo conhecido da época, graças ao apóstolo Paulo, todo mundo ouviu falar de Cristo. Tanto é que dividiu a história entre antes e depois de Cristo por causa disso. Então este sinal de todo mundo ouvir falar de Cristo já aconteceu. E mesmo que tivesse uma relação com o futuro, né, eu não sou especialista em Apocalipse, mas posso dizer isso, mesmo que tivesse uma relação com o futuro, ele está falando de uma época que viria depois de Cristo já ter voltado, em que o anticristo já estará na terra, em que já haverá tudo aquilo que o Apocalipse já conta e que já virou filme, já virou novela, já virou série, já virou tudo quanto é coisa. Pois bem, Jesus já terá retirado os seus escolhidos da terra, né, a sua igreja da terra, portanto, não entra aí nesse ponto. O que falta para que Jesus venha e aconteça isso, que o arrebatamento, que a gente chama, aconteça, não há nenhum sinal mais. O último sinal a gente pode dizer aí
levando a minha linha conservadora, né, pentecostal clássica, seria a constituição do Estado de Israel, a última profecia cumprida. Em 1948 ela foi cumprida. Portanto, de 1948 até hoje, falta nada. Cristo pode vir antes da gente terminar esse vídeo aqui, Wesley. E de repente, eu não vou estar mais aqui. E aí, vocês se viram aí por aí. Se deu mal, né? Eu tô brincando, Quem gente. ficou, se deu mal, né? Só pra descontrair. Mas aí, ó, se eu sumir de repente nessa tela, pode ser que Jesus já tenha voltado. Mas, no final das contas, todo o cenário que a gente vive é uma... Como poderia dizer? Paulo fala em Romanos 8 que é a criação gemendo, pedindo redenção. Porque quando nós nos afastamos de Deus no Éden, tudo sofreu. Não fomos só nós que fomos prejudicados. Não foi só os descendentes de Adão e Eva que foram prejudicados. A terra, o planeta, o meio ambiente foi prejudicado. Começou a nascer abrolhos, os animais ficaram selvagens, a terra foi abalada, o sistema solar inteiro foi abalado por causa do pecado do homem, efeito antropológico. Foi abalado por causa disso. E Romanos 8, Paulo diz, olha, a terra, a criação geme buscando redenção. E esse gemido, muitas vezes, tem relação com aquilo que acontece dentro do próprio planeta. Desastres naturais, terremotos. Jesus predisse em Mateus 24, inclusive, terremotos, guerras, filho contra pai, pai contra filho. Quanto a gente tem visto, principalmente agora em mídia social aberta, né? Possibilidade de ver filho matando pai, filha matando mãe, pais matando filhos, irmão contra irmão. Tudo que Jesus profetizou já está acontecendo. Aí eu diria, é um sinal dos fins dos tempos? Eu não tenho como dizer que é o sinal definitivo, mas é um dos. Mostra. Eu não posso dizer, ai meu Deus, vou abandonar meu emprego, vou acabar com tudo e vou sentar numa igreja, no banco de uma igreja e esperar Jesus voltar. Não posso fazer isso. Paulo escreveu uma carta inteira, Tessalonicenses, porque o pessoal entrou nesse desespero. Deu a louca no pessoal lá de Tessalônica, falou, não, vamos parar de trabalhar, vamos parar de comer, vamos parar de viver, porque Cristo vai voltar agora. E a gente não pode repetir o que Tessalônica fez. Não vai repetir isso. Porém, a gente tem que entender que são indícios de que tem algo errado com o planeta, que tem algo errado com a humanidade. E que Jesus está avisando, olha, chega, está chegando um tempo em que está na hora de a gente consertar tudo isso, disso ter um fim. E esse fim vai ser primeiramente o Senhor resgatando aqueles que são dele. E depois a reciclagem, posso dizer assim, da Terra. E aí é o que a gente chama de fim do mundo. O fim do mundo não é a explosão do planeta Terra, até porque isso vai acontecer daqui a 5 bilhões de anos quando o Sol expandir. Mas eu estou falando de destruição do planeta especificamente, né? E aí isso não vai acontecer assim. Haverá uma reciclagem do planeta. E é quando o mundo acaba nesse sentido. Mas o mundo pode acabar para mim agora, pode acabar para você agora, pode acabar para o Otávio daqui a 5 minutos. E o que vai acontecer se isso acontecer? O que acontece com você? Qual é o seu destino após esse fim dos tempos para você? É isso que você deve se perguntar. Porque as situações que acontecem no mundo, pandemia, guerras, aumento da violência, a diminuição do amor entre as pessoas, né? Tudo isso já são sinais claros. E isso já acontece desde que o homem é homem. Desde que a humanidade existe. Desde Caim e Abel já existe isso. Porém, o que eu tenho que me perguntar o tempo todo é: eu estou preparado para os fins dos tempos, Wesley? Talvez essa seja a pergunta crucial aqui. Eu estou preparado para os fins dos tempos? Porque se não for, é lucro. Mas e se for um sinal dos fins dos tempos? Estou preparado para isso? Se eu morrer agora, para onde eu vou? Qual é o meu destino após fechar os meus olhos? Essa talvez seja a real pergunta, e a pergunta que você aí do outro lado tem que se fazer. Você está preparado para o fim dos tempos? Você realmente, se isso, tudo que está acontecendo, for um sinal de que Jesus está voltando para resgatar um povo que é dele e deixar um povo que não é dele, se você está preparado para ser o que é dele, para estar dentro ou estar fora? Qual é a sua posição nisso tudo? Talvez seja essa a pergunta que
fecha o nosso raciocínio. Porque independente se você disser, Júnior, o que está acontecendo é o final dos tempos, eu vou te devolver com essa pergunta. E se for? Você está preparado para isso? Se não for, é lucro para mim e lucro para você. A gente vai passar por isso, o mundo vai continuar, vai ter outras, né, futuramente, porque o mundo continua. Mas a questão não é essa, a questão é se eu estou preparado, se for. Porque se for, talvez haja a decisão final do meu destino. Um destino que vai durar por toda a eternidade. E eu decido isso aqui, enquanto estou vivo. E aí, qual a sua opinião? Deixa nos comentários se você concorda, se você não concorda, se você tem uma visão diferente. A gente quer saber o que você pensa aí nos comentários. Mas eu acho, Júnior, que o fator principal é, se você sabe, né, que você está sob a proteção, fazendo a vontade de Deus, se arrependendo dos seus pecados, buscando, né, seguir a vontade de Deus, não há por que ter esse medo. Não há, gente. A gente estava conversando já antes aqui da gravação, dizendo isso. A nossa relação com a morte não é uma relação desesperadora. A gente tem medo muitas vezes de como morrer e dos resultados dessa morte. Porém, jamais a gente acha que a morte é o fim. E essa é a nossa esperança. A morte, na verdade, é uma porta que se abre e que eu ultrapasso. Agora, o que me espera do outro lado? Essa é a questão. Eu, na minha esperança e na minha vivência, sei o que me aguarda. E, na verdade, a gente anseia, junto com a criação, para esse momento. De abrir essa porta e saber quem vai esperar a gente do outro lado. E, no meio disso, enquanto isso não acontece, eu também não preciso correr atrás disso, né? Enquanto isso não acontece, eu preciso avisar todo mundo. Ei, você também pode lidar com a morte como uma esperança de uma porta aberta, que você vai ultrapassar sabendo quem está do outro lado te esperando. Por isso, é a oportunidade que você tem de, nessa vida, conhecer aquele que pode te levar para uma outra vida muito melhor que essa. E é isso, você tem sugestão para os próximos vídeos, coloca nos comentários sobre qual assunto você quer ouvir aqui no canal. O que eu mais quero é ajudar pessoal, em conversas interessantes. Pessoal, olha lá, já tem gente deixando mensagem aí. Tem uma coisa soando, eu ouço uma voz, Mas o final das contas, gente, para terminar isso, é que não precisa complicar. Surgiu a dúvida? Simplifica! E a gente te espera no próximo canal, no próximo vídeo desse mesmo canal.